Porque isso aqui é uma coisa que eu quero muito conversar com vocês sobre. Muito, muito, muito mesmo. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, mas é um vídeo sobre marmita de gringo. Sobre ser marmita de gringo. Eu peguei esse print aqui para ilustrar, porque é um assunto que está rolando bastante no TikTok, especialmente, que é a galera criticando mulheres que têm conteúdo de casal quando elas são casadas com gringos, né? Então, aí tem gente que chama de mucama de gringo, tem gente que chama de marmita de gringo e tudo mais. E aí, inclusive, esse vídeo aqui do print que eu coloquei, esse vídeo aqui, é um vídeo muito bom, porque ela está falando sobre as problemáticas que tem por trás disso, né? E aí, muita gente critica as mulheres que produzem esses conteúdos, né? As mulheres brasileiras que produzem esses conteúdos sobre serem casadas com gringos, o quanto é bom ser casada com um gringo e tudo mais. E aí chamam elas disso, né, de marmita de gringo, essa coisa super pejorativa e tal. E aí se questionou sobre essa questão desse olhar colonizado que nós brasileiros temos, né? Se questionou sobre o fato de que essas mulheres não são sustentadas por esses maridos, elas trabalham também e tudo mais. Enfim, se deram vários contra-argumentos. Mas eu queria dar o argumento aqui da criação de conteúdo, que eu não vi ninguém falando que é. Muitas vezes, essas mulheres criam conteúdos diversos, mas o que viraliza é o conteúdo falando sobre o marido gringo. Então, muitas vezes, essas mulheres falam sobre maquiagem, sobre o trabalho delas, sobre moda, sobre, enfim, elas falam de várias outras coisas, mas aí o que viraliza é elas falando, quando elas falam do casamento, quando elas mostram o marido. E não é só marido gringo, é o marido ou europeu ou estadunidense, branco, dos olhos claros e tudo mais. Esse casamento, esse marido viraliza. Então, muitas vezes as pessoas estão falando mal só das criadoras, mas a gente tinha que olhar para o público também, para a nossa cabeça enquanto público brasileiro. Porque, gente, muitas mulheres brasileiras têm esse sonho do marido gringo, do marido europeu, do marido estadunidense e projetam esse sonho nas criadoras de conteúdo. E aí, muitas vezes, eu vi inclusive uma criadora de conteúdo falando que ela falou sobre o casamento dela, que ela casou com um italiano. Ela contou toda a história de relacionamento dela, como ela conheceu ele e tudo mais. O vídeo dela viralizou, um monte de gente comentando no vídeo dela, mas ela escolheu não falar mais disso. Ela escolheu seguir o conteúdo dela para outro caminho. E sabe o que aconteceu, gente? Ela não cresceu mais. É um conteúdo bom, é um conteúdo bem feito, é um conteúdo super legal, mas o que viralizou dela foi ela falando do relacionamento dela com o italiano, ela falou, gente, eu escolhi não falar mais disso. E aí não cresci, não viralizei, não, sabe? Então, assim, muitas vezes, e gente, vamos falar a verdade, quem cria conteúdo quer ser visto. Eu mesma estou nesse momento da minha vida, nesse momento da minha vida como criadora de conteúdo, muito inquieta, porque eu fico pensando assim, gente, o que eu faço para furar a bolha, para crescer, para ter mais seguidores, para encontrar novos públicos. Assim, eu estou nesse momento. E aí, quando a criadora vê que aquele conteúdo que ela fez viralizou e as pessoas querem ver mais disso, o que ela vai fazer, gente? Ela vai fazer mais daquele conteúdo, sabe? E aí as pessoas falam assim, ai, mas aí a fulana tá romantizando a vida com um gringo e não sei o quê, e blá, blá, blá.
E tem muito essa problemática mesmo, assim. Eu me lembro de uma criadora de conteúdo, eu esqueci o nome dela. Isso, gente, ó, há anos atrás, a gente estava começando aqui no YouTube, acho que o canal não tinha nem um ano, o Papo de Preta. E eu lembro que era uma mulher preta que morava fora, casada com um gringo, e ela falava sobre maquiagem. Mas as pessoas sabiam que ela era casada com um gringo e tal. E ela fez um vídeo de tanto que as pessoas pediram, que é como conseguir o seu gringo. Porque o conteúdo dela era de maquiagem, mas as pessoas, especialmente as mulheres, ficavam em cima dela pedindo e falando como ela conseguiu o marido gringo. E aí no vídeo ela fala muito sobre, gente, não é fácil. Tem toda essa questão cultural, que não é fácil de lidar, não é um mar de rosas. Enfim, ela fez um título caça-clique, né? Tipo, como conseguir o seu gringo, mas aí ela dá real. Mas não é isso que o público quer ver, gente. Não é isso que o público quer ver. E aí muitas vezes se volta para essas mulheres o problema, quando na verdade o problema é muito mais embaixo. As pessoas querem ver uma vida romantizada com o gringo branco, com o gringo europeu, com o gringo loiro. E isso dá visualização. Eu tenho uma amiga, a Patrícia, que ela é criadora de conteúdo, ela é escritora maravilhosa. Inclusive, eu fiz a live de Bridgerton, falando sobre a terceira temporada, com ela. E a gente fez também ano passado, ela participou com a gente aqui, falando de Big Brother. Enfim, a Patrícia é maravilhosa, assim, uma escritora talentosíssima. Ela lê muito, então ela faz resenhas maravilhosas de livro. E o marido dela é estadunidense, é bem aquele estilo do sonho americano. Branco, loiro, alto, olhos azuis e não sei o quê. E ela mora nos Estados Unidos com ele, casada e tudo mais. E ela já falou algumas vezes, assim, conversando com ela, já falou, gente, eu sei que as pessoas me pedem para eu falar da vida nos Estados Unidos, para eu falar do meu marido, do meu casamento, não sei o quê. E eu sei que isso me daria muito mais visualização do que eu tenho hoje. Mas não é disso que eu quero falar. Mas ela paga o preço por não falar disso. Sabe? Então, tem uma questão que é: as pessoas querem consumir isso. E aí eu me pergunto isso assim: por que as pessoas querem consumir isso? Mesmo sabendo que isso não é verdade. Mesmo sabendo que isso tem vários complicadores. As pessoas querem consumir uma mentira. Porque nenhum relacionamento, mesmo saudável, nenhum relacionamento é perfeito. Sabe? Mas as pessoas querem esse sonho do europeu. E elas consomem isso. Então, muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas a fulana só posta sobre o marido gringo dela. Será que ela só posta sobre isso? Ou será que você só assiste isso dela? Porque, por exemplo, tem o casal lá, né, Clemoise, que ela posta, eu vejo o vídeo dela mostrando penteados que ela faz, que ela tem um cabelo lindo, inclusive, penteados que ela faz, maquiagens práticas que ela faz. Ela é babá de 3 crianças lá na França e ela fala sobre isso. Ela fala sobre um monte de outras coisas e dentre essas coisas tem os conteúdos dela de casal com o marido dela, que é francês. Mas as pessoas falam, mas só fala sobre isso, mas só posta sobre... Não. Mas será que é você que não só assiste sobre isso? Então, ao invés de criticar a criadora de conteúdo, será que não é você que deveria criticar a sua forma de consumo sobre isso? Tem uma também que mora na Suíça. Coisas que eu vejo dela é ela falando do custo de vida na Suíça. Ela falou, por exemplo, sobre como a questão da saúde bucal na Suíça não é vista como no Brasil, então lá é super caro e não sei o quê, sobre os rolês na Suíça. Ela falando sobre um monte de coisa. E aí, entre essas coisas, ela fala sobre o marido dela. E aí a gente fala, mas ela só fala. Não.
Então é você que só está assistindo quando ela fala do marido. Sabe? E, gente, a verdade é essa. Esses conteúdos viralizam. Eu acho um porre e eu não assisto. Até essas criadoras que são casadas com gringos, eu assisto elas falando de outras coisas. Mas as pessoas assistem e consomem. Enquanto tiver um público que engaja nesse tipo de coisa, vai ter gente fazendo sim, gente. Vamos ser ingênuos também. As pessoas querem crescer. As pessoas querem ser vistas. Então, para mim, a questão é por que nós temos ainda esse olhar tão colonizado de que se casar com gringo é ganhar na loteria. E aí acontecem muitos dos problemas que a gente já viu de mulheres que foram e casaram com gringos e tiveram problemas enfim, e foram maltratadas, abusadas, enfim, várias coisas que a gente conhece, sabe? Porque a gente tem esse olhar de que é gringo, tá ótimo. É europeu, é estadunidense, eu vou. Ganhei na loteria. Coisas que talvez você não aceitaria aqui no Brasil de um brasileiro, mas como é gringo, tá ótimo. Acho que é essa discussão que a gente tem que fazer, sabe? Muito mais que ficar falando que elas são marmita de gringo, não sei o que, nada a ver isso.